Voltamos à entrevista com o Rogério Fraga, falando sobre educação ambiental. Bem, Rogério, a gente falou dos extremos, né, de cultura, de nível socioeconômico, na abordagem da educação ambiental, né? Quais aspectos assim que te ressaltam também, que você se lembra? Então, vou aproveitar que a gente, mantendo o nível no raciocínio areal, que foi um lugar muito marcante, quando nós chegamos na escola, nós já verificamos uma coisa muito forte, até aproveitando a questão da água que nós dissemos. O filtro da água que os meninos bebiam não tinha filtro, ou seja, aquela estrutura transparente que fica na parede para filtrar a água, sim, não tinha filtro. O vaso que os meninos usavam, também não tinha, a descarga não funcionava, os meninos tinham que pegar o balde da água para dar descarga. Então, olha a realidade desses meninos. Numa experiência depois, no entorno dessa escola e da comunidade, a própria menina falou, antigamente ali aquela água era assim, a gente poderia brincar, era maior o lago, hoje ele está menor, não tem praticamente peixe. Depois você passa num determinado momento nessa comunidade, tem um tubo lá com água vazando o tempo todo, mas muita água indo embora. Então essa relação com o meio onde se vive e com aquilo que o poder público poderia fazer, que as condicionantes pedem, no que se refere a projetos de educação ambiental para os empreendimentos, é importante tentarmos sempre trabalhar as necessidades primárias dessas comunidades. Sim. Né? Um diagnóstico e primeiro solucionar esses conceitos básicos de cidadania para depois pensarmos em aprofundar esse raciocínio. Mas, obviamente, a sensibilidade, a receptividade das comunidades, ela é muito maior onde você tem mais carências. E você acha que essas pessoas são mais, um campo mais fértil para receber novas informações do que as comunidades mais na verdade, abastadas? Muitas das vezes por eles estarem mais afastados dessa interação com os vários níveis de tecnologia para o conhecimento, porque quando a gente fala de tecnologia, eu não estou pensando somente num tablet, no computador, estou pensando numa sala de aula bem equipada, um professor bem equipado também. Sim. Porque muitas das vezes em ambientes extremos, se ele tem uma equipe pedagógica competente, comprometida e com uma estrutura, se a escola é pública, estatal, que monte tecnologia, equipamentos para o desenvolvimento dos projetos, com certeza as experiências serão muito mais profundas e mais ricas, linkando com a experiência da realidade dele, que muitas das vezes está menos impactada, como você colocou também no início, nesse modelo de desenvolvimento que chegamos nele aqui agora, sim, e que facilita você tentar meios de preservação, de conservação, conscientizando essas pessoas para cuidarem mais, para que não cheguem nos extremos que se aproximam dos grandes centros urbanos. Sim, grande parte desse trabalho que você realiza é decorrente de condicionantes, de licenças ambientais, inclusive esse material recomendado pelas próprias empresas, né, que estão pretendendo instalar alguma atividade potencialmente poluidora, né? Isso não traz nenhuma interferência no tipo de trabalho que vocês realizam? Com certeza, porque nós vamos ter o olhar do Estado, que tem a legislação que exige a condicionante ambiental. Sim. Nós vamos ter o olhar da empresa que vai se instalar, como você mesmo colocou, muitas das vezes impactante. Tem o olhar do educomunicador, no meu caso, que é o indivíduo que tem já um conceito de sociedade. Obviamente está tudo sempre no processo de mudança, mas eu já tenho constituído na minha mente o que é melhor no meu modo de ver para um processo de educomunicação nessas comunidades. E tem o olhar da comunidade. Temos exemplos, no caso de Anchieta, quando vai a UTG Sul, nós vamos desenvolver um projeto lá pela Petrobras, fomos em todas as comunidades de Anchieta. E, coincidentemente, estava toda aquela discussão em torno da Baustil. Sim. E aí, qual é o papel que eu tento desenvolver nesses processos? Eu tenho conhecimento científico, acadêmico, em torno de possíveis impactos ou impactos verdadeiramente dessas atividades, os riscos, mas também nós temos uma realidade socioeconômica da região, onde as pessoas estão ali
torcendo que a atividade chegue para que ela possa se apropriar de espaços socioeconômicos para melhorar a sua vida. Então, essa dificuldade é a maior de você conseguir habilitar, juntamente com a comunidade, a percepção de ônus e bônus. Realmente é desafiador. E, ao mesmo tempo, quando você levanta a questão dos riscos, muitas das vezes as pessoas ficam tão empolgadas com a potencial melhoria socioeconômica da comunidade, do entorno do empreendimento, que perde de vista os riscos potenciais. Lá no caso, por exemplo, uma aluna em Anchieta, falando de impacto, de risco, em todos os sentidos, ela fala bem assim, mas qual é o grande risco para uma tubulação de gás estar passando embaixo da comunidade? Eu falei, é você perguntar que você vai estar em cima da tubulação inflamável. O risco... é de explosão e tudo mais. E nós temos histórias, temos Bhopal na Índia, alguns lugares que... Sim. Fora ainda, quando você tem atividade que ela é no mar, quais os riscos de derramamento de óleo, atividades da cultura local como pesca, são geralmente comprometidas. É porque existe um conflito, né, em todas as atividades que se desenvolvem, né? Porque, por exemplo, você tem o meio ambiente no estado primitivo, né, que já não é mais, né? Você vai pegar áreas que já foram antropizadas, né, impactadas, ou até tem populações que vivem numa situação abaixo da normalidade, né? Em termos de saneamento, em termos de infraestrutura, né? E até de condições saudáveis para a sua vida, né? Então, quando você tem uma atividade econômica que vem para a área, que pode trazer impactos ambientais, porque todas as atividades trazem impacto, né? Normalmente, quando você avalia um quadro de impacto ambiental, você faz uma matriz, né, de impactos, você identifica realmente aqueles que podem realmente inviabilizar a atividade, né? Mas há possibilidade de compatibilizar, né? Então, essa é uma situação sempre conflituosa, né? E desafiadora para os governantes, para as empresas, para as comunidades, porque também nós temos que entender, vou continuar então agora no caso de Anchieta, você chega numa escola com uma população de alunos muito grande, tipo 3/7 séries. Qual é o olhar da gente enquanto educomunicador e também como pai? Você fala, e o mercado de trabalho para absorver esses meninos? Sim. Então... inclusive tem aquelas populações neném, né? Outro dia fiquei sabendo, por exemplo, no município da Serra, tem 9.000 nenéns. Quer dizer, são aqueles meninos na idade adolescente que nem estudam e nem trabalham, né? Qual a perspectiva que eles têm? Então, daí mostra pra gente como é desafiador. Então, pra gente que milita em ONG, você tem que tentar ter esses três olhares, o olhar governamental, o olhar empresarial, do negócio, do empreendimento e o olhar da sociedade civil. Esse é um desafio. Como equalizar essas forças para que todos verdadeiramente nos conceitos de marketing seja uma relação ganha-ganha? Talvez, ou seja, para mim não é nem talvez, é uma certeza, é a busca da sinceridade. Ou seja, tentar de alguma forma encontrar mecanismos individuais, porque a educação, a proposta é justamente essa, é a melhoria da qualidade de vida das pessoas em todos os sentidos, tentar buscar essa sinceridade para que a gente entenda que todos têm que ganhar, dentro de um grau de equidade. Se fizermos isso, eu acredito que esses empreendimentos, se eles forem sinceros verdadeiramente no que se refere à utilização dos recursos naturais, como que você vai trazer uma atividade de alto impacto que vai comprometer uma atividade culturalmente de subsistência de uma comunidade sem oferecer concretamente alternativas de melhorar a qualidade de vida dessas pessoas nas comunidades. Mas sempre quando a gente tem ido, esses empreendimentos mais impactantes, a reclamação das comunidades sempre é que ela não vai usufruir desses ganhos mais efetivos depois do empreendimento estabelecido. Esse é um grande desafio. Esse é o grande desafio. Vamos a um rápido intervalo, voltamos para o último bloco da nossa entrevista. Fique conosco.